Então, você compreendeu o que eu falei? Não compreendeu? Então você está no lugar certo. Bem-vindo às aulas de Libras do curso da professora Ana Carolina, do Estúdio Libras. E é um prazer estar aqui junto com vocês. Meu nome é Lorena, eu sou intérprete de Libras. E a minha apresentação inicial, o que eu disse foi boa tarde, disse meu nome, é Lorena, este é meu sinal pelo qual sou conhecida na comunidade surda. E a professora Ana Carolina me convidou para estar aqui hoje, ensinando para vocês, fazendo uma breve reflexão dos aspectos socioculturais da Libras e uma síntese sobre o histórico da educação de surdos no Brasil e no mundo. Então é um prazer estar aqui com vocês, nós vamos fazer essa breve reflexão, porque hoje a gente, olhando a Libras, olhando os surdos no Brasil, a gente percebe que ele já tem tido assim, um grande avanço, que a comunidade surda, né, lutou tantos anos para chegar até aqui, mas não foi fácil, né? A trajetória realmente foi um percurso muito difícil e até hoje nós fazemos parte da comunidade surda e estamos empenhados a permanecer nessa luta para que eles tenham igualdade de acesso em todos os setores da sociedade, na educação, na cultura, no ambiente de trabalho, e que a língua de sinais ela seja realmente disseminada, estudada e valorizada, que mais e mais pessoas, mais brasileiros possam se tornar bilíngues, né, e serem aí um agente, um instrumento de acessibilidade comunicacional para os surdos. Como eu estava dizendo, não foi sempre fácil, né? Realmente a luta do surdo, ela data desde a antiguidade, quando eles realmente não tinham direito, nenhum acesso à herança, não tinham acesso à educação, não tinham direito até mesmo se casarem. E se a gente for pensar, né, eles nem eram considerados cidadãos, os surdos, pelo fato de não falarem. Na Idade Média, o médico italiano Girolamo Cardano, ele viveu no século XVI, ele tinha um filho surdo e foi uma voz, né, em defesa da educação dos surdos. Ele disse que os surdos sim poderiam aprender a ler e a escrever mesmo sem a utilização da fala. Já o primeiro professor mesmo de surdos foi o Frei Pedro Ponce de Leão. Ele viveu em 1520 a 1584, era um monge espanhol que ensinava os surdos filhos de famílias nobres a ler os lábios, a falar, a rezar, né, a conhecer as doutrinas do cristianismo. Ele começou a ensinar os surdos para que eles tivessem também acesso à herança, para eles poderem assinar. Antes os surdos não eram alfabetizados, eles não liam, não escreviam e também não assinavam. E aí foi esse professor que começou esse trabalho, né, de inclusão dos surdos, de início mesmo da trajetória da educação dos surdos. Aí na França, em 1750, nós temos o Abade Lepé, este é o sinal dele, é uma figura marcante na educação dos surdos. Ele se aproximava de surdos das ruas da periferia de Paris e percebiam que os surdos eles se comunicavam em sinais, para ele era gestos, né? Ele percebia ali aquela forma de comunicação dos surdos e verificou que era possível criar um método para ensinar os surdos, né? Os surdos teriam também direito ao acesso à escolarização. E aí ele criou uma metodologia que é chamada sinais metódicos. Desenhava, né, os sinais e mostrava para os surdos. Foi assim que ele começou a estabelecer essa educação. E em 1791 foi criada a primeira escola pública para surdos, o Instituto Nacional para Surdos Mudos, lá em Paris. Até queria abrir um parênteses para explicar que esse termo surdo-mudo, ele já caiu em desuso, né? Porque o surdo, ele simplesmente não ouve. E por não ouvir, ele tem dificuldade em falar, em reproduzir o som, né? Por isso que ele usa a língua de sinais, que é a língua natural, o espaço visual, que é o canal que o surdo recebe informação. Mas o surdo, se ele realmente tiver interesse em treinar
a fala. Hoje, né, temos fonoaudiólogos que podem fazer esse trabalho e que alguns surdos têm interesse também, né, em trabalhar a fala, mas é algo que é pessoal, que é uma decisão particular, né, do surdo. Não são todos que querem fazer isso. E alguns surdos que perderam a audição mais tardiamente, perderam a audição na fase já pós-linguística, né, quando ele já tinha adquirido uma língua, que seria o português, então eles ainda mantêm o resquício da fala e treinam, e tem alguns que falam até quase que normalmente, vamos dizer assim, né, como o ouvinte. Então, o surdo ele tem um aparelho fonador perfeito, ele simplesmente não fala porque ele não ouve e não consegue reproduzir daquela mesma forma, né? Então, esse termo surdo-mudo nós não usamos mais, nós consideramos um sujeito que sinaliza, que faz parte da comunidade surda, que tem essa cultura visual, essa cultura surda de surdo, é o sujeito surdo, tá certo? Então vamos continuar sobre a educação dos surdos, né? Nós falamos da primeira escola pública que foi fundada lá em Paris, que é o Instituto Nacional para Surdos Mudos, o nome permanece ainda com o termo antigo, né? E depois houve um educador americano que era a favor da língua de sinais, o Thomas Gallaudet. O período já é do século XVIII, 1787 a 1851. Ele se interessou pelos surdos e pela sua educação quando ele teve contato com uma vizinha, uma menina surda. Então ele foi para a França, desenvolveu um método de educação dos surdos criado, né, por Lepé. E aí ele foi para o instituto, né, a escola pública para surdos, foi instruído por um surdo, o Laurent Clerc, e depois os dois foram para os Estados Unidos e também criaram e plantaram a primeira escola pública para surdos. E atualmente existe, né, uma universidade para surdos, de surdos, que é a Gallaudet. Esse é o sinal que é muito conhecida. Até hoje nós temos essa universidade lá em Washington. Depois vocês vão receber o PowerPoint, a Ana Carolina vai enviar para vocês por e-mail, e aí vocês vão ter, né, acesso às informações, vão poder pesquisar, ver as imagens para ficar mais claro. E aí a gente percebe que houve uma época muito importante, a época áurea, né, da educação de surdos, que foi exatamente no século XVIII até o século XIX, quando nós percebemos a importância da atuação de Lepé e de seus seguidores disseminando, né, a educação de surdos e seus métodos. A França a gente vê que foi um centro ali irradiador, né, da educação dos surdos, e aí novas escolas elas foram surgindo aí na França, na Europa, nos Estados Unidos também. E os surdos começaram a interagir e atuar em outras áreas do conhecimento, e começou essa valorização, essa disseminação da língua de sinais. Tem uma curiosidade que a ilha Martha's Vineyard, que é uma ilha lá nos Estados Unidos, a população de surdo lá, a incidência é altíssima. Geralmente na população americana, né, no século XIX, era de um surdo para 5 mil. Lá nessa ilha era de um surdo para 150 pessoas. Então assim, a incidência era muito grande. E lá o surdo interage com os ouvintes também falam a língua de sinais e se comunicam com os surdos. E realmente era, né, uma comunidade onde tinha essa grande incidência de surdos, e a língua de sinais era normal naquele ambiente. É uma curiosidade, né? Porque lá é onde havia muitos ouvintes bilíngues, então o surdo ele tinha acesso à comunicação em todos os lugares. Se ele fosse uma loja, uma farmácia, qualquer lugar. Não sei bem, né, como que era naquela época na ilha, quais eram os comércios que tinham lá. Mas, enfim, o fato é que os surdos eles conseguiam interagir com os ouvintes, então não havia essa discriminação, né? É interessante a gente pontuar isso. Então, novas escolas foram surgindo, até que em 1855 a primeira escola pública, né, para a educação de surdos foi o INES, que é o Instituto Nacional de Surdos Mudos, foi fundado no Rio de Janeiro em 1857. Foi a primeira escola para surdos, e os surdos iam para lá em regime de internato, surdos do Brasil inteiro iam estudar nessa escola,
e lá ficavam, né, meses e nas férias voltavam para casa. E ali a língua de sinais ia se desenvolvendo e se disseminando cada vez mais. Aí o que acontece? Quando foi em 1880, houve um congresso em Milão. E o objetivo era discutir o futuro da educação dos surdos. Eles questionaram se deveriam continuar o ensino através da língua de sinais ou através do oralismo, que seria a língua portuguesa, né? A língua oral, como língua de ensino. Porque eles acreditavam, baseado na ideia de Aristóteles, que sem fala não existe pensamento, só que eles estavam ligados à fala oral, né? Eles não consideravam a língua de sinais como fala também, que a gente sabe que é hoje, né? Que é a fala sinalizada. E então, nesse congresso, em 1880, houve uma votação e o oralismo ele venceu. Apenas 2 surdos que tiveram direito de voto. Então a pressão foi muito grande e eles fizeram isso naquela época pensando que seria a melhor proposta para o surdo, mas a gente percebe que realmente foi um fracasso. Em alguns lugares, assim, alguns países ainda preservaram, né, a língua de sinais, os Estados Unidos, mas os países europeus e outros países do mundo, como aqui no Brasil também, adotaram o oralismo puro nas escolas, proibiram a língua de sinais no ensino, e os surdos sofreram muito, tiveram um desenvolvimento bem aquém do esperado, porque a língua de sinais é a língua natural dos surdos, é o canal que ele recebe informação, é visual, né? Através dos olhos ele recebe informação, e ele produz através da sua expressão corporal. E diferentemente da língua oral, como ele não tem condição de ouvir a língua oral, como que ele vai aprender? Então, o surdo, ele recebe informação do mundo através da língua de sinais, através da língua de sinais que ele tem condição muito mais apropriada para adquirir o português. Através da língua de sinais, ele conhece o mundo e ele tem condição de aprender a sua segunda língua, né? Isso a gente sabe hoje, mas naquela época não se pensava assim. Então, os professores surdos foram banidos das escolas, permaneceram apenas os professores ouvintes, foram 100 anos de predominância do oralismo até 1980, e aí perceberam que os resultados realmente no desenvolvimento da fala, do pensamento e da aprendizagem foi muito baixo. E por quê? Naquela época eles consideravam a surdez do ponto de vista clínico-terapêutica, não socioantropológica. O que é isso? Consideravam a surdez como uma deficiência, que o surdo ele tinha que ser treinado a falar, né, ir para fono, treinar até ele falar igual um ouvinte. A gente sabe que isso aí é quase impossível. O surdo ele pode sim falar, ele pode ter esse apoio, esse suporte do oralismo, mas a língua de sinais é a sua língua de conhecimento, a sua língua materna que eu digo assim, a língua natural do surdo, né? E através dela que ele tem condição de aprender até mesmo português. E a outro ponto de vista da surdez é a socioantropológica, quando consideramos o sujeito surdo como um sujeito que tem uma língua própria, uma cultura própria, e que ele só precisa ser respeitado nessa condição específica, né, que ele tem, para poder ele ter acesso aos mesmos direitos, à mesma informação que o ouvinte. Então tem esses 2 pontos de vista, e naquela época se considerava apenas esse ponto de vista terapêutico do surdo, né? Não considerava esse aspecto socioantropológico. E aí houve uma perda muito grande na educação dos surdos durante esses 100 anos. Quando foi então, nos anos 80, que perceberam que não era suficiente, né, o oralismo, e aí veio outro método, que é a comunicação total, que aí já juntava tudo, a fala oral, que é esse sinal, né, do bimodalismo, a fala oral com a língua de sinais, desenhos e vários métodos juntos, a comunicação total, usando todos os recursos, né, para ensinar o surdo, que também não se mostrou eficaz, porque a língua de sinais ela tem sua estrutura própria, ela tem sua gramática própria, e quando você usa combinada com a língua oral, ela se perde e, enfim, não trouxe esse resultado esperado. E aí no final dos anos 90, foi assim uma bandeira levantada pela comunidade surda, que é o bilinguismo, que defende que a língua de instrução
seja a língua de sinais, onde o surdo vai receber informação, e o português como língua escrita, né? Aprender o português escrito como segunda língua. Este é o bilinguismo, e foram anos de luta, isso foi nos anos 90, foram muitas bandeiras, né, levantadas pelos surdos, passeatas, manifestações, reivindicações em Brasília, até que agora, 2021, este ano, né, foi aprovada a escola bilíngue para surdos. Eu ainda não confirmei em que pé que está, né, se já foi realmente, passou por todas as instâncias para que as salas bilíngues, as escolas bilíngues comecem a ser abertas, né? Porque o que acontece? Qual a diferença da educação inclusiva da escola bilíngue? Hoje, a educação inclusiva no Brasil simplesmente contrata-se um intérprete para atender um aluno surdo junto de uma sala de ouvintes. E o método não é adaptado, o método continua para ouvinte, tudo pensado em ouvinte. Por exemplo, métrica de um poema, né? O ritmo de um poema, tudo focado na língua oral. Não há essa adaptação cultural, visual para os surdos. Então, isso não atende a necessidade dele, né? Não, o surdo não consegue interagir na sala de aula da mesma condição que um ouvinte, porque quando o ouvinte faz uma pergunta, vários alunos perguntam, o professor responde, nem sempre o intérprete consegue acompanhar toda essa interação. Então, realmente não é o ideal. E a escola bilíngue é toda pensada, a metodologia adaptada, toda pensada para o aluno surdo, para atender a sua especificidade cultural, social, antropológica, né? E aí, dessa forma, ele consegue sim desenvolver, né, da mesma forma que um aluno ouvinte. Então, nós falamos um pouquinho, né, da história, da educação dos surdos, um pouquinho dos seus aspectos culturais, sociais, antropológicos, e agora eu queria falar um pouquinho de alguns mitos, né, e da gramática da língua de sinais, apenas uma breve introdução da linguística, só mesmo para poder desmistificar aí algumas coisas. Por exemplo, muitos dizem que a língua de sinais é uma língua universal, que deveria ser, pelo menos, uma única língua, mas não é. A língua de sinais é como a língua oral, uma língua viva. E como as línguas, elas surgem, né? Elas surgem naturalmente, quando comunidades separadas geograficamente, culturalmente, né? Isso lá quando nas matrizes iniciais das línguas, né, começaram a ter contato e foram desenvolvendo suas línguas. Então, a língua de sinais, assim como a língua oral, ela não é universal. Cada país tem a sua língua oral, cada país tem a sua língua de sinais. Muitos dizem também que a língua de sinais ela não é suficiente para poder falar de assuntos complexos, teóricos, que ela é muito direta. Ela tem sim as suas particularidades, mas é uma língua com a sua estrutura gramatical, linguística, com a sua sintaxe, semântica própria. Ela tem a sua estrutura própria, diferentemente do português, porque o português é uma língua oral auditiva. E a língua de sinais é uma língua visual e espacial. Então, são canais diferentes para receber informação e para produzir a informação. Então, tem essa diferença. Mas ambas são línguas, né? A língua de sinais é uma língua, não é uma linguagem, é uma língua com sua estrutura própria e complexa. Então, por exemplo, o alfabeto manual. Algumas pessoas pensam que só o fato de saber o alfabeto manual, A, B, C, D, E, F, só isso ela já sabe Libras. Não, você não consegue estabelecer uma comunicação natural com o surdo usando apenas o alfabeto manual. O alfabeto manual é um empréstimo linguístico do português, mas usado para nomes, né, para soletrar. Mas mesmo assim, até as pessoas têm o seu sinal nome, como eu me apresentei no início. Né? Eu falei que meu nome é Lorena, só para expressar meu nome no português, mas o meu sinal em Libras é este aqui, que é uma característica do corte do cabelo. Então, quando você tem contato com a comunidade surda, você também vai ser batizado, vai receber o seu sinal nome. Então, cada um que tem contato com o surdo tem o seu sinal nome. Então,
Como que o surdo vai me chamar? Ele não vai usar a voz, vai se chamar Lorena, não, também não vai usar a datilologia, que é a soletração manual. Ele vai usar o meu sinal. Então, não tem jeito de eu conversar com o surdo apenas soletrando. Por exemplo, eu vou falar amanhã, amanhã. Não, isso não é Libras, é um empréstimo linguístico, como eu disse, para nomes próprios, para cidades, países, mas mesmo assim, cidades, países têm os seus sinais também. E, por exemplo, a questão do verbo, da desinência. Em português, que é uma, né, uma língua desinencial, então nós temos que, nós marcamos o tempo verbal pela desinência. Então, eu como, eu comi, é passado, eu comerei, é futuro. Em Libras é pela marcação, uma delas é a marcação do corpo, que existe uma linha temporal, que é o passado para trás, presente, o espaço neutro à frente do corpo, e o futuro que está à frente. Então, se eu falar, amanhã eu vou comprar um carro, a ordem da frase, sujeito, verbo, objeto, também pode mudar. Então, por exemplo, eu vou enfatizar o carro que eu quero comprar amanhã. Então, eu uso carro, amanhã, comprar. O meu corpo foi para frente. Agora, se eu falar assim, ontem eu comi pizza, meu corpo vai para trás. Você fala, ontem, pizza, eu comi. Pizza, comi ontem. Tá vendo? Ontem é para trás. Hoje, espaço neutro e amanhã para frente. Assim, é uma das formas de marcação do tempo verbal em Libras. Eu também posso usar o futuro. Vou comprar em breve, no futuro eu vou comprar. E também uma forma de marcação. Então, ontem eu dormi muito. Ontem. Eu posso usar o ontem, posso usar amanhã. E também eu posso usar o vai. Por exemplo, que é o empréstimo do português também. Existem empréstimos linguísticos, né? Comprar vai. Comprar vai. Posso usar também o vai, que é uma marcação de futuro. Mas principalmente a expressão corporal. Então, em Libras é muito importante o uso da expressão corporal, da expressão facial, né? O movimento, tudo isso, tudo que é visual, né? Ele faz parte da cultura surda e da língua também, da Libras, o sinal de Libras. Então, nós temos 5 parâmetros fonológicos da Libra de sinais que compõem o sinal. Então, por exemplo, nós temos os fonemas em português, né? Eu falo mamãe, M-A, mãe, M-A-E, e o tio. São fonemas, mamãe. Em Libras, nós temos, assim como na língua oral, nós temos os sons, em Libras, nós temos os fonemas também, que são os parâmetros fonológicos. Quais são eles? São 5. Por exemplo, eu vou fazer um sinal de sábado. Sábado é este sinal aqui. Sábado. A expressão é neutra, não é triste, triste, não é alegre, não é neutra, sábado. Então, eu tenho a expressão, ele é um parâmetro fonológico, tudo isso vai formar o sinal. São esses 5 parâmetros que são necessários para formar o sinal. Então, por exemplo, o sábado, eu tenho uma configuração de mão. Depois vocês vão ver que essa configuração é de S ou de 8 também. Eu tenho ponto de articulação, que é na boca, sábado. Eu tenho o movimento, esse aqui que eu faço com a mão. Alguns são parados, esse aqui eu faço com a mão. Esse abrir e fechar, movimento, também é um parâmetro fonológico. Então, eu tenho a configuração de mão, o S ou 8, o ponto de articulação, que é a boca, o movimento, a orientação da mão, pode ser para frente, olha, eu posso mostrar o dorso com a palma. Esse aqui é nessa orientação. Tá vendo? Sábado. E a expressão é neutra. Então, esses são 5 parâmetros. Ponto de articulação, configuração da mão, movimento, a orientação da mão e a expressão, que é neutra. Agora, se eu falar laranja, eu preciso fazer, é o mesmo sinal, só muda um parâmetro. Se eu mudar um parâmetro, eu mudei o sinal. A gente chama de par mínimo, né? Então, eu vou fazer laranja, aí eu tenho que fazer essa expressão,
de chupar laranja. Aprender é aqui na testa, olha só. É tudo igual. Mudou só... Não, mudaram dois parâmetros, né? O ponto de articulação, que agora é na testa, e a expressão. Expressão também, aprender. Mudou, tem um pouquinho de expressão. Tô aprendendo. Então, é um pouquinho, né, da introdução da linguística, para vocês terem uma ideia de como que é a formação do sinal. Depois vocês vão, a professora Ana Carolina vai continuar ensinando, né, mais para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar para a Ana, que ela encaminha para mim, eu vou ter o prazer de responder. E o PowerPoint, né, que eu preparei, vocês podem ler em casa com calma, fazer mais pesquisas. E sucesso nessa trajetória, bem-vindos, né, à comunidade surda, e que vocês realmente se apaixonem, porque quem entra na comunidade surda realmente é tão bem recebido, né, conhece uma outra forma de ver o mundo, que é a forma visual, e é muito bom mesmo conversar com os surdos, interagir com eles e aprender essa língua tão maravilhosa, que é a língua de sinais, que é a segunda língua do Brasil, né? A língua reconhecida como língua de comunicação e expressão da comunidade surda. É isso aí, até mais!